Olá, no Clipe Eletrônico de hoje vamos falar sobre testes realizados em animais para o desenvolvimento de produtos da indústria de cosméticos e medicamentos. Aqui em São Paulo, a lei estadual que trata deste assunto completa 4 anos agora em 2018. Bom, nossos convidados aqui para debater essa questão com a gente são a Vânia Plaza Nunes, que é médica veterinária da ONG Fórum Animal, a Maíra Pereira Vélez, presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB de São Paulo, e o Frank Alarcon, que é biólogo do Instituto Luiz Amel. Obrigado, já agradeço a participação de vocês aqui. Lembrando que você que está nos assistindo também pode participar enviando sua pergunta, seu comentário para a gente pelo telefone 3396-4944. Bom, gente, vamos lá. Como eu falei aqui no começo do programa, a lei antitestes, no caso aí de cosméticos e produtos de higiene pessoal aqui no estado de São Paulo, que é a lei 15.316/14, que está completando 4 anos agora em 2018. Qual que é a importância dessa lei aqui para o estado de São Paulo? Quem gostaria de começar? Vou dar voz para as mulheres aqui. Começar. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, Felipe, em estar aqui com vocês e participar dessa discussão tão importante. Dizer que ela é fundamental, é importante, e uma pena que o país como um todo, essa lei já não esteja efetiva, né? A gente sabe que são alguns estados apenas do Brasil, mas já corresponde a 60% de toda a indústria cosmética, pelo menos, do nosso país. Em outros países isso já é uma realidade já há algum tempo e talvez a gente pudesse avançar mais e realmente ter essa proibição de uma forma completa, uma vez que ela não tem mais justificativa, né, num país que está tentando avançar em alguns mercados, né, internacionais em relação à produção de cosméticos e mesmo no atendimento do mercado interno. A gente sabe hoje que mais de 50% da população tem procurado por produtos que não são testados em animais. Isso é bastante significativo. Isso por quê? Porque, em geral, os mais jovens é que têm mais essa visão, são mais engajados e acabam muitas vezes levando até para dentro de casa essa possibilidade e isso acaba se multiplicando, não só para si mesmo, né, para os amigos e também os familiares, ou seja, é uma indústria em crescimento. Quer dizer, há essa preocupação, então, da população com o assunto? A gente tem dados, eu acho que não muito recentes, se eu não me engano, de 2014, né, mostrando que 41% dos brasileiros são contra esses testes em animais. Mas isso, com certeza, deve ter mudado bastante de lá para cá, né, Maíra? Eu imagino que sim, Felipe, porque realmente a adesão a todos os projetos hoje em curso, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Deputados, em prol dos animais, é uma adesão enorme. Não é mais possível que a classe política ou que os próprios laboratórios e produtores desses cosméticos, desenvolvedores dessas fórmulas, não atentem mais ao fato de que a sociedade, ela não quer, ela exige um produto que não implique crueldade. Eu acho que essa é a expressão máxima da vontade das pessoas. E a Vânia tem muita razão quando ela diz que o mercado jovem, esse consumo mais consciente que começa a se estabelecer aqui no Brasil, ele vem com tal força que não pode mais ser ignorado. As pessoas procuram cruelty-free, então produtos que tenham aquele coelhinho, aquele selo internacional, em que pese o fato do Brasil ainda não trabalhar com segurança com esses selos, só usam, enfim, as indústrias e aqueles desenvolvedores que querem utilizar esses selos, seriam excelentes através de uma lei de rotulagem que pudesse mostrar se esses produtos foram desenvolvidos e testados em animais, incluindo ingredientes da fórmula. Então, acho muito importante que isso seja observado e que a gente veja que o Estado de São Paulo ele continua sendo precursor e bandeirante na questão legislativa em relação à proibição da crueldade como um todo, não só se falando em testes de animais. Os números que eu me referi aí são dados do Datafolha de 2014, né, em relação à opinião das pessoas sobre os testes em animais, que 41% dos brasileiros são contra esses testes. Frank, sua opinião em relação a essa lei que a gente tem aqui no estado de São Paulo? Eu acho uma lei muito bem-vinda. Gostaríamos que ela existisse em todo o país, né? Na verdade, existe um projeto de caráter federal com a mesma matéria que está hoje no Senado. Eu tive a oportunidade de falar recentemente com a senadora que está relatando este projeto e ela é favorável justamente a que esta lei ganhe força em âmbito federal de uma maneira bastante robusta, bastante rígida, que proíba não somente a comercialização, não somente o uso de animais em testes cosméticos, mas a comercialização de cosméticos que sejam testados em animais. É importante frisar, a Maíra e a Vânia foram muito felizes ao mencionar a palavra consumo.
consumidor. O consumidor, é preciso que fique claro, é aquele que decide para qual empresa, para qual serviço ele vai abrir sua carteira e depositar os seus reais. Então, o consumidor, quando ele diz, eu não quero mais participar desta corrente de exploração animal, que obviamente favorece procedimentos cruéis, desnecessários, absolutamente esdrúxulos, né? Se a população soubesse o que se faz com esses animais, ela, indiferente de ela ser jovem ou não, ela certamente não iria querer participar disso. Então, o consumidor tem um papel ativo e crucial, talvez mais forte do que qualquer lei, porque as leis, normalmente, elas vêm a reboque de uma demanda social. Algumas vezes as leis se antecipam, nem sempre em casos muito felizes, mas o consumidor, ele manifesta uma vontade, a sociedade civil manifesta uma inclinação e a lei normalmente se adapta àquilo. Então, esta lei é muito bem-vinda, a lei federal será mais bem-vinda ainda, uma vez que ela seja aprovada, ela já está no Senado, sofreu algumas modificações, o que fará com que ela retorne à Câmara dos Deputados, mas ela retornará com muito mais força, com muito mais robustez e acredito que ela tem um bom prospecto pela frente, no caso de ser aprovado e ser instituído no Brasil. Quero só frisar que não basta que tenhamos uma lei, é importante que esta lei seja cumprida, logo que ela seja fiscalizada. Talvez um aspecto um pouco infeliz do caso desta lei é que ela, apesar de ter sido aprovada, ela tem um texto muito bom, ela ainda não foi regulamentada. Ela consta de um rol de um milhar de leis paulistanas que não foi regulamentado, ou seja, o executivo em nenhum momento ele disse, ok, vamos fazer com que isso se torne uma realidade, vamos fiscalizar. Então, é uma lei muito boa, mas que eu tenho dúvidas se ela está sendo efetivamente obedecida, porque não está sendo fiscalizada. Agora, uma outra pergunta que eu faço para vocês, as pessoas não conhecem o quanto deveriam sobre o tema, né? Eu acho que falta esse conhecimento também, até para poder cobrar, né? Na verdade, a gente sempre está lidando com os interesses daqueles que têm mais o poder de ter acesso à mídia, divulgação. Por isso é tão importante situações como essas, onde a gente pode levar informação, a gente pode fazer o esclarecimento, né? É importante a gente entender que, como bem falou o Frank, se as pessoas de fato soubessem o que acontece nesses testes, né, ou como isso na verdade é conduzido, as pessoas com certeza, na sua imensa maioria, abandonariam o uso desses produtos, mas infelizmente não é isso que acontece. Durante todas essas discussões, seja aqui no estado de São Paulo ou nos outros estados, porque é importante a gente lembrar que outros estados também já proibiram, além de São Paulo, Mato Grosso, Pará, Amazonas, o Paraná, Rio de Janeiro e agora a gente está com uma proibição em Minas Gerais, mas o governador vetou e o pessoal está fazendo todo um trabalho na Assembleia Legislativa de Minas para que isso seja, esse veto seja derrubado. E aí cai no que o Frank falou, né? A gente tem o interesse, o lobby dessas empresas, na verdade, que não querem se modernizar, que insistem em produzir coisas porque o mercado aceita, então eu não posso ficar divulgando. Então, sem a informação, a sociedade não tem ideia quais são os protocolos que ainda são exigidos no Brasil para alguns produtos. Então, é interessante a gente entender que quando uma lei dessa vem, ela também vai mexer com legislações ou normativas que estão estabelecidas e que estão há muito ultrapassadas, né, e que precisam ser revistas. A reboque disso, a gente tem outros produtos, além dos cosméticos, que vão passar por modificações, né, em breve, a exemplo do que também já aconteceu em outros países. Só para ter um exemplo, a União Europeia, por exemplo, não tem mais a questão de adquirir produtos de países que ainda mantêm essa prática. Então, a gente já está perdendo mercado. Na verdade, hoje a gente tem 34 países no mundo onde o teste de cosmético é proibido no próprio país e, consequentemente, eu não posso fazer uma importação do melhor produto que seja nisso. E algumas empresas brasileiras já com uma visão mais moderna, né, têm buscado alternativas a esse tipo de situação, usando as práticas que estão disponibilizadas e de olho nesse mercado que está em franca ascensão, vamos dizer assim, mas que ainda carece da informação para o público. Quer dizer, você vê que tem campanhas, eventualmente, que são lançadas por algumas ONGs, mas, na verdade, o grande público, muitas vezes, não tem acesso a essa informação. Deixando claro que a Vânia, desculpa interromper, ela está falando do consumidor final, tá? Então, o produto final para o consumidor final. O que acontece é que a própria União Europeia, muitas vezes, na tentativa de burlar a
questão dos testes em animais, eles adquirem sais e outros ingredientes de fórmulas da Índia, da China e de outros países onde isso ainda é permitido. Então, é muito importante a palavra fiscalização. O Frank tocou nesse assunto. Enquanto você não conseguir uma fiscalização efetiva, você não sabe o que se passa nesses laboratórios. Não basta uma mera declaração de que ele está testando sem duplicidade, sim, que ele garante... O papel aceita tudo. Exatamente. O papel aceita tudo. Bem isso. Né? E aí eles dizem, não, é muitas vezes uma escusa jurídica mais do que uma preocupação com o consumidor final. Então eles dizem, testei de todas as formas. Se aquele produto, aquele cosmético, causar uma alergia em você ou no seu filho, então eu estou me eximindo de responsabilidade, já que na verdade eu testei de todas as formas. Então não é realmente uma eficácia, uma segurança científica como se vende. A Europa está mais avançada nisso. O Brasil tende na comunidade científica a ser muito replicador do que a comunidade científica da União Europeia ou dos Estados Unidos diz ou fala, no sentido de, não, ainda não é possível mudar todos os testes em animais, mas e aqueles que já são possíveis, estão possíveis de serem implantados e carecem de uma regulamentação? Por que São Paulo ainda não regulamentou essa questão? E aí lembrando que a Lei Aroca é a lei em âmbito federal que regula a questão de testes em animais. Então, não só disso, mas de toda a questão de laboratório, de produção, de desenvolvimento de produtos, no que toca à questão dos animais. E lá a fiscalização é sempre questionada pelas comissões da OAB e por outras entidades e ONGs representativas aí no Brasil de proteção e defesa dos animais. E eles sempre falam, nós estamos em tratativas com 5 ministérios, incluindo o Ministério da Ciência e da Tecnologia, para verificar se essa fiscalização será implantada. Quanto tempo mais nós podemos suportar esse tipo de resposta? É o que eu pergunto. Bom, e uma outra coisa, nós leigos, não vocês são especialistas, mas nós leigos tendemos a colocar tudo no mesmo pacote ali por não conhecer teste em animais, né? Mas quais são os tipos? São vários tipos de testes, tipos de animais. Sim, explica um pouquinho para a gente, Frank. É importante você tocar nesse ponto, Felipe, porque o seu público, enfim, a sociedade civil, por não conhecer, ela muitas vezes acha que essa palavra testes em animais é uma coisa tão vaga. O que é um teste animal? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela determina que alguns tipos de provas precisam ser feitos sobre produtos que vão chegar ao consumidor. Provas de genotoxicidade, fototoxicidade, sensibilidade cutânea, sensibilidade ocular, enfim, ela tem um catálogo de experimentos que precisam ser feitos para demonstrar se há uma segurança, né, para o uso do consumidor. Começamos aqui com um problema muito sério. Você vai testar uma eventual segurança de um produto em um animal que é geneticamente diferente de nós, que também somos animais, para inferir se aquele produto causará um problema ou não ao seu público. Então, colocando de maneira numérica, um camundongo, um rato que tem um número de cromossomos muito diferente do ser humano, ele vai servir de prova, né, para um teste bioquímico, fisiológico. Então, eu acho que qualquer cientista que seja honesto do ponto de vista intelectual, ele veria que isso é um absurdo. Com relação aos testes, quando a Anvisa determina que testes precisam ser feitos, ela não diz que eles precisam ser feitos em animais, mas ela também não desdiz. Então, o mercado, as indústrias de cosméticos, elas optam pelo mais fácil, aquilo que já está estabelecido, aquilo que elas já sabem fazer, aquilo que inclusive beneficia outros interesses no sentido de manter essa cadeia ativa. Porque usar animais para fazer testes alimenta toda uma cadeia. Quem vende os animais, quem vende a ração dos animais, quem vende a jaula dos animais, quem vende os produtos que são usados para testar e matar os animais. E são testes horríveis. Para citar apenas um exemplo, um desses testes, que inclusive ele tende a desaparecer pelo absurdo que é o de sensibilidade ocular. Você simplesmente agarra um coelho, alguns coelhos, pinga no olho desse animal a substância que você quer testar para ver se ela, né, induz uma irritabilidade, algum tipo de moléstia, e aquele animal ele fica imobilizado com a sua cabeça presa, com aquele produto ardendo, corroendo, incomodando. Basta um cisco no nosso olho para a gente saber quão incômodo é isso. E aquele animal é sujeito a isso após uma série de dias, semanas, e depois ele é morto.
Por quê? Porque o olho desse animal é extraído, ele é picotado, ele é colocado numa lâmina de microscópio, e aí você vai analisar que células foram eventualmente molestadas ou não por esse ingrediente, colocando de uma maneira bem singela. Então, esse é apenas um dos testes, uma bateria de vários experimentos que são feitos com animais, com coelhos, com ratos, com camundongos, eventualmente com cães, com macacos e por aí vai, né? Normalmente, esses animais de menor porte são as vítimas padrão desse tipo de testagem. E aí, quais seriam as alternativas, né? A Vânia falou um pouquinho aqui de alguns países aí que se modernizaram nessa questão. Quais as alternativas possíveis aí? Olha, tem uma grande quantidade, mas talvez as mais comuns, né, que a gente possa trabalhar hoje em dia, são os testes, como a doutora Maíra falou, você tem os produtos em si que são testados, né? Não pensa no produto acabado, naquele produto que vai para o consumidor. Você tem os produtos que vão compor aquilo e que vão sendo multiplicados em outros produtos. Então, você vai mudando algumas combinações, introduzindo algumas coisas novas ou não. Então, os testes consagrados já, eles na verdade já têm protocolos estabelecidos. Então, se passou a usar como alternativa talvez bem mais fidedigna, cruzar esses dados em programas de computador. Então, isso muitas vezes, se não todas as vezes, cria resultados muito eficientes. Vamos dizer que ainda exista algumas dúvidas, e como o Frank bem colocou, talvez esses testes eles eram usados na época em que a gente não tinha tanto conhecimento científico, que hoje a gente tem uma quantidade enorme de possibilidades, né? A própria biotecnologia hoje traz a possibilidade de você trabalhar com outras coisas. Então, você pode trabalhar com fragmentos de pele que são doadas por pessoas em procedimentos cirúrgicos que fazem. Então, pode pensar em bancos de pele, que você pode usar como alternativa. Então, mesmo assim, a gente vai ter uma diferença de indivíduos, mas com certeza com muito menos risco do que usar um rato, um coelho, um cachorro, um macaco para um tipo de teste. E outra possibilidade é a cultura celular, ou seja, você tem uma célula e a partir daquela célula você faz um meio de crescimento favorável que vai viabilizar um número determinado de células e a partir dali você, aí sim, vai fazer a análise dos resultados de uma forma complexa, que é exigido pelo conhecimento científico, como o Frank falou, por exemplo, você vai pegar o olho do animal, vai cortar num micrótomo em lâminas tão finas, colocar na lâmina e ver a lesão. Hoje a gente já tem tecnologia suficiente com programas, com essas possibilidades de criar materiais em laboratório que na verdade são humanos, ou seja, de nenhuma forma vai se utilizar nenhum animal e com certeza um resultado muito mais fidedigno, ou seja, hoje, se existe uma tradição de manter testes absolutamente ultrapassados e até questionáveis do ponto de vista da eficiência e da eficácia do resultado, a gente percebe que em outros países hoje isso é mais seguro. Então, por que na verdade a gente ainda continua usando com a alegação de que precisamos testar para garantir testes que já estão ultrapassados? Porque esse é o ponto central. Os testes, eles não são tão eficientes quanto eram no passado, quando eu não tinha conhecimento, quando eu não tinha possibilidade de fazer essas mudanças. E isso, com certeza, tem um resultado, mas infelizmente, como você mesmo colocou, como a gente não tem acesso a essas informações de uma forma tão clara, muitas vezes fica difícil e a população fica sem entender. Agora, o fundamental, sem uma fiscalização eficiente, fica parecendo que a gente até avançou, na verdade, em algumas questões, mas não avançamos. Por quê? Se está proibido, quais são as mudanças que realmente a indústria cosmética, por exemplo, no estado de São Paulo, que é uma indústria poderosa, tem feito em relação aos testes de novos produtos? Porque, com certeza, da proibição há 4 anos atrás, inclusive da época que você tem os dados para cá, outros produtos foram lançados. Como foi feito isso? Onde é que está se fazendo a análise desses protocolos, né? Então, isso é um questionamento que a gente faz, bastante importante e que diz respeito para aqueles que não querem se preocupar com os animais, que diz respeito à segurança do uso para os seres humanos. Se as pessoas falarem, eu não quero. Outra, qual é a segurança que eu tenho do descarte dos resíduos desses produtos para o meio ambiente? Porque tudo isso é uma cadeia e que a gente tem que pensar. Nós estamos vivendo um momento onde nós temos que agregar conhecimento, resultados, pesquisas que estão acontecendo e trazer a segurança
para as pessoas e, acima de tudo, a eliminação de práticas tão cruéis com os animais como a que o Frank colocou, mas ela é um fato. Né? Ela é um fato, mais talvez um dos mais conhecidos que a gente tenha de acesso à população, mas existe uma infinidade de outros. E aí, durante esses 4 anos, a gente pode dizer que essa lei poderia ter avançado mais do que, apesar de já ser um avanço, mas poderia ter avançado mais, até em relação a essa questão da regulamentação, que ainda não foi feita? Sem dúvida, Felipe, é um binômio, regulamentação, fiscalização. E ainda temos um terceiro braço aí, que é a pressão da sociedade. Hoje se pede o fim de testes em cosméticos. Daqui a pouco serão medicamentos. Exato. E a ciência terá que se desenvolver de acordo com os anseios da sociedade. Obviamente que a gente vai enfrentar uma série de resistências, mas é dessa dialética, dessa pressão e da resposta da comunidade científica e das autoridades competentes, do legislativo, é que surge o desenvolvimento e o progresso da ciência. Então não é mais possível falar em progresso da ciência hoje sem pensar num avanço real. E o avanço real hoje é um conceito de saúde única, não é mais saúde humana. O risco é para a saúde do animal, para a saúde do ser humano e para o meio ambiente. Isso tem impactos ambientais, como bem disse a Vânia. Então, é muito interessante falar que há muitas alternativas. Você já tem uso de pele sintética, você tem bancos de dados, não há como questionar estatisticamente a eficiência de um banco de dados, já cruzando informações de vários laboratórios que, de maneira solta e esparsa, já fizeram outros testes. E aí o Frank vai saber dizer muito melhor que eu, mas a maioria das moléculas para cosmético já foi testada. Então, na verdade, você tem ali um gargalo muito fino para você conseguir restringir o teste em cosméticos. A gente não está falando de uma coisa impossível, a gente está falando de algo extremamente viável e que, a meu ver, e de toda a proteção e defesa dos animais e dos especialistas, é uma questão que já devia ter sido feita há muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem tecnologias hoje como Human on a Chip, ou seja, você desenvolve ali uma imitação, e aí o Frank sabe melhor que eu, de todos os sistemas possíveis, linfático, circulação sanguínea e tudo isso, e você pode inserir substâncias e ver como ele se comporta dependendo dos ingredientes que são colocados, com excelentes níveis de segurança e eficácia. Então, eu acho importante passar isso e dizer que, na verdade, o teste final, ele é feito com o consumidor. Correto. Então, esse é o grande teste, né, Frank? A cobaia é o consumidor, exatamente. É o consumidor. Somos nós, né? Sem dúvida. Deixa eu só passar nosso telefone novamente aqui para você que está nos assistindo e queira participar, enviando uma pergunta, está com uma dúvida, faça sua pergunta, aproveite esse momento aqui, um comentário também, 3396-4944. Vou passar para o Frank aqui, até complementar um pouquinho do que a Maíra estava falando em relação a esses avanços aí científicos biológicos. Né? Bom, recentemente tivemos uma feliz notícia de uma brasileira, uma pesquisadora, que ganhou um prêmio internacional, não é a primeira vez, outros brasileiros já ganharam prêmios, inclusive em anos imediatamente anteriores. E essa brasileira, eu não me recordo agora de que cidade ela é, mas eu acho que Curitiba. ela... Curitiba. Ótimo. Ela formada na UFPR. Perfeito. Ela ganhou um prêmio por ter desenvolvido uma sofisticação, um aperfeiçoamento de um método de impressão 3D usando células humanas. O que significa isso? Como a Vânia antecipou, quando você faz testes em culturas celulares, ou seja, um aglomerado de células, é interessante que você possa fazer esses testes em células humanas. Não faz sentido eu testar isso em célula de um camundongo, de um coelho, porque elas são bioquimicamente, geneticamente muito diferentes. Mas no caso do método que essa moça acabou desenvolvendo junto com a sua equipe, você faz uma impressão de uma pele 3D, porque a pele não é só uma camada de células, é uma camada multicelular com diferentes tipos de células. Então, o que ela faz? Ela vai depositando esses diferentes tipos de célula, reproduzindo o que seria uma pele humana, e sobre esse aglomerado já constituído são feitas as provas com os ingredientes que compõem os produtos cosméticos. É importante frisar que um produto cosmético, um produto de higiene pessoal, um produto medicamentoso, você tem um produto e tem os seus ingredientes. É como o seu paletó. Ele é feito de vários ingredientes, da linha, do botão, enfim, de diferentes ingredientes. Os testes, muitas vezes, eles são feitos não no produto final,
mas sim nos ingredientes. Então, exemplo de um bolo que é feito com muitos ingredientes, e hoje eu acho que não existe mais dúvida de que o açúcar, a farinha, alguma substância que liga, como linhaça, por exemplo, um sal, ingredientes que compõem esse bolo, misturados das mais diversas formas, não vão nos fazer mal, né? Respeitando limites razoáveis. É a mesma coisa com batom. Você não precisa mais ficar testando alguns ingredientes que você já sabe que são seguros ao uso humano, porque décadas e décadas de experimentação no consumidor, que é a cobaia, já mostram que ele é seguro do ponto de vista cosmético, né? Até farmacêutico. Então, o uso de testes em animais é um pouco de uma preguiça metodológica da comunidade científica nacional. E veja que nesses minutos que estivemos falando, em nenhum momento falamos de uma questão que é fundamental em tudo isso, que é ética. Falamos apenas da questão da segurança farmacêutica, cosmética, dos custos, né, dos processos, mas não é possível sustentar que ainda se faça uma ciência descolada da ética. Não dá. Porque uma ciência descolada da ética, ou de uma reflexão ética, e o que é ética? Ética é uma reflexão sobre o fundamento da ação. Por que estou fazendo isso? Isto é certo ou isto é errado? Uma ciência descolada da ética já nos mostrou até onde a humanidade pode chegar. Podemos lembrar aqui da Segunda Guerra Mundial, podemos lembrar de experimentação com humanos das maneiras mais absurdas possíveis. Então, a comunidade científica nacional, mundial, ela precisa fazer uma reflexão absolutamente necessária sobre a ética daquilo que ela faz. Testar num camundongo, num coelho, seja um, sejam 10, são procedimentos muito controversos, tanto do ponto de vista científico, como já expomos aqui, mas do ponto de vista filosófico, ético, é absurdo. É como se nós, pelo simples poder que temos de subjugar um outro organismo, pudéssemos submetê-lo a qualquer coisa que desejemos, porque podemos, simples assim. Então, essa é a realidade dos métodos científicos, eles estão avançando muito. E mesmo para aqueles métodos que ainda não cumprem uma efetiva substituição ao uso de animais, devemos nos perguntar, faz sentido testar num animal? Estamos efetivamente testando algum tipo de segurança ou estamos fingindo para o consumidor que estamos testando? E você citou o caso de uma brasileira, Frank, eu não sei se você se refere a esse, parece que a gente tem uma premiação que se chama Lush Prize. Correto, isso. É esse mesmo. Isso. Né? Parece que dois brasileiros, isso, né? Foram isso, um outro foi o Robert Baczynski, teve a Bianca, me esqueci o seu nome. Marilhane, teve essa moça do Paraná, desculpem, eu esqueci o nome dela. Ou seja, já são 3 brasileiros numa sequência que têm sido premiados por contribuir de forma bastante efetiva com a construção de novos métodos que não usam animais para testar segurança cosmética. Isso é muito importante. Mostra que o Brasil tem gente criativa, que quando eles dão os recursos é capaz de fazer algo que mude a realidade, né, industrial de algo que nós criticamos, que no caso é o uso de animais. Mostra que é uma questão de vontade política, econômica, uma vontade acadêmica. Então, refaço a pergunta que elas fizeram. Por que estamos fazendo ainda isso? E aí eu respondo. Porque existe um lobby, existe um interesse de manter as coisas como estão. A gente pode transpor essa frase que eu disse para várias questões na realidade nacional. Existe interesse em manter algumas coisas como estão porque ela beneficia determinados grupos. Não é porque não é possível, muito pelo contrário. É plenamente possível e devemos exigir isso. O consumidor deve exigir isso. Frank, puxando essa sua linha, é muito importante falar ainda da questão ética e do mercado. Por que o prêmio foi internacional, se não me engano, é dado em Londres, né, na Inglaterra, enfim, e não é dado aqui pela nossa indústria? Por que a própria indústria não premia a sua comunidade científica avançando nessas técnicas? Então, é muito importante a gente dizer que hoje os filósofos, que trataram muito mais disso até do que a comunidade jurídica, até o momento atual, na contemporaneidade, eles verificaram que a ética não pode mais ser falada ou tocada sem se falar em bioética. Então, aquilo que vale como valor para mim, também tem que ser um valor para outros seres. Discute-se e já foi reconhecido legalmente em países como França, Áustria, Alemanha, que o animal é sujeito de direitos. Sujeito de direitos, porque obviamente ele não vai contrair obrigações, ele não vai pagar impostos, não será preso, mas ele tem direito à proteção contra a crueldade e às 5 liberdades. E aí eu puxo a sardinha aqui para a Vânia, né, para você falar um pouco disso. Só para falar, a pesquisadora é Carolina Moder, ela se chama. É uma moça de 28 anos e que, na verdade, assim, está dando um exemplo, né, de que é possível a gente ter excelentes pesquisadores no país. Não é a primeira vez, né, que a gente tem um brasileiro premiado com isso. E o que eu vejo, na verdade, é que
essa tendência que nós estamos vivendo nos últimos anos de descolar, né, a ética do conhecimento de fato e trazer só para o cenário os interesses econômicos, está levando a gente a viver uma situação muito complexa, né? Acho que um dos grandes problemas que nós temos enfrentado é realmente privar as pessoas desse entendimento e, infelizmente, muitos daqueles que estão no poder para poder fazer essa mudança não fazem. Então, parece que a gente está negando o avanço do conhecimento científico, né? Então, a gente voltou a viver no século XIX, quando, na verdade, a gente teve 100 anos com situações terríveis, né? E que, até por superar aquela situação terrível, trouxe o desenvolvimento de áreas do conhecimento que estavam separadas. Por exemplo, a ética, né, foi uma questão importante, a bioética veio para mostrar que nós precisamos trabalhar, mas o que nós vemos hoje em dia é uma situação absolutamente equivocada em relação a quais são os principais valores que nós temos que ter para uma sociedade que já andou 18 anos do século XXI. Então, a gente vê que nós temos uma dificuldade de transformar isso numa prática. Então, mesmo quando eu tenho leis, elas não são regulamentadas. Não é uma prioridade de nenhum governo, seja municipal, estadual ou federal, que os sistemas de fiscalização, de fato, façam essa fiscalização. Por quê? Porque isso significa uma série de demandas que talvez pudessem avançar a nossa civilização. Porque muito do sistema de fiscalização nos diferentes setores, seja na área sanitária, na área ambiental, eles nasceram pós-demandas de equívocos da sociedade. Então, a gente tem, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma mudança, por exemplo, no sistema de crescimento e de desenvolvimento das cidades por uma necessidade dada, mas para quê? Para aproveitar uma indústria bélica, para aproveitar uma demanda que tinha sido criada na época da guerra. Depois disso, a gente viu o nascimento de uma série de questionamentos, principalmente da área jornalística, né, do pessoal que trabalha na imprensa. Isso transformou a sociedade. Só que em 50, 40 anos a gente voltou a ter essa demanda, principalmente no Brasil, que ao mesmo tempo vive essa dualidade. Precisamos mudar, atender uma demanda de mudança do mercado externo, mas na prática ela não se efetiva, ela fica só como uma vitrine para que alguém olhe, mas quando você entra na loja para saber o que tem ali, eu não encontro nada, eu encontro só um cenário. E isso é muito ruim. Então, a sociedade hoje, ela cobra que isso, de fato, chegue a ela, enquanto consumidora, enquanto pessoa que faz parte de uma realidade, né? E a gente não tem visto isso, infelizmente. Me permita só completar rapidamente a fala excelente da Vânia. Por que existe esse descompasso entre o nosso aprendizado histórico, dos absurdos éticos e o que se faz hoje? Eu diria, e aqui é bem a provocação, talvez aquilo que nos una, é porque estamos falando de um segmento da sociedade que está no último lugar de todas as minorias possíveis e imagináveis, que são os animais não humanos. Estamos falando de animais, nós somos animais, só que eles não pertencem à categoria humana e, portanto, nós podemos fazer o que quisermos com eles, porque eles não podem se organizar como um partido, um sindicato ou qualquer grupo que fale uma linguagem como a nossa, porque eles têm a linguagem deles. Então, nós usamos o nosso poder de uma espécie opressora, isso é um fato, para fazer com eles o que quisermos, na indústria, cosmética, farmacêutica, bélica, alimentar, do entretenimento, do que for. Então, cabe à sociedade também enxergar que os animais não humanos, eles precisam de proteção, precisam de amparo, precisam ser observados como elementos deste planeta. Nós somos uma espécie de mais de alguns milhões de espécies, mas nós nos apossamos. É como se nós fôssemos aquela pessoa que vive num condomínio e é o vizinho que faz barulho, grita, suja o corredor e tal, e todo mundo tem que ficar aceitando aquilo porque ele é, sei lá, o juiz, o desembargador do prédio, ninguém quer bater de frente. Então, nós, sociedade humana, precisamos olhar para aqueles vulneráveis que compõem esse condomínio que vivemos, que é o planeta Terra. E nós, cada um, as pessoas do seu público, certamente, se elas fizerem essa reflexão e disserem no que eu sou abusivo com relação aos vulneráveis que me circundam, ela vai enxergar na sua prática diária várias coisas, entre elas essa questão do uso de cosméticos testados em animais. Agora, de certa forma, na opinião de vocês, casos aí como desse dos brasileiros, das brasileiras vencedoras aí desse prêmio que a gente citou, acabam trazendo um pouco do holofote aqui também para o Brasil? Sim, ou contribuem de alguma maneira? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que toda vez que alguém não é reconhecido, como falou a Maíra aqui, e passa a ser reconhecido fora do país como uma mente brilhante, um profissional de excelência, ou alguém que por algum motivo recebeu, porque no caso
dessa última pesquisadora, a Carolina, o que ela fez? O prêmio que ela recebeu, ela investiu na pesquisa. Então, a gente tem uma carência interna de receber fontes de financiamento para essas pesquisas. É provável que a gente podia ter profissionais de excelência em várias áreas, só pensando nessa, no uso de animais, como a gente está dizendo, para diferentes práticas. Né? Mas o que acontece? Falta incentivo e quem decide hoje? Qual é o local onde o dinheiro vai? Infelizmente, ou são as indústrias, ou são segmentos poderosos da sociedade que nas diferentes áreas acaba trazendo dessa forma. Só fazer uma colocação ainda nisso que o Frank colocou sobre a questão da ética. Se nós queremos nos colocar num patamar acima de toda outra qualquer espécie, eticamente a gente precisa pensar que nossa capacidade cognitiva, dita por nós mesmos que é a maior, porque a gente não sabe, fomos nós que nos auto-intitulamos, né? Ela deveria servir para proteger o restante, né? E não é o que a gente faz. A gente usa isso ao contrário para justificar práticas absolutamente equivocadas. Entretanto, a gente está realmente numa situação onde ou nós assumimos que realmente, enquanto seres humanos, temos que valorizar o que realmente é importante, ser acolhedores em relação ao restante, ou cada vez mais a gente vai caminhar, e de uma forma cada vez mais breve, para uma situação onde, na verdade, não tem espaço. Não vai dar para fazer mais determinadas coisas. E aí nós comprometemos realmente muitos dos fatores básicos para a sobrevivência da nossa própria sociedade. Então, parece uma coisa louca, né? Nossa, nós vamos falar de testes de produtos cosméticos em animais e estamos chegando nisso, mas é porque hoje o mundo é organizado de uma forma absolutamente tão intrincada que se a gente não toma cuidado, realmente uma pequena peça pode comprometer muitas outras. E, Felipe, eu acho interessante a gente abordar a questão jurídica também, né? Então, veja, o direito se desenvolveu na figura desse vulnerável. Hoje em dia, o direito mais contemporâneo é direito do consumidor, direito do trabalho, sempre considerando a figura do hipossuficiente, daquele que precisa ser colocado em condição de igualdade, aquele que é mais forte. É o que se chama de igualdade aristotélica. Então, né, dá-se a cada um de acordo com o que ele precisa e o outro dá na medida em que ele pode. Então, não é possível tratar todo mundo com igualdade plena, a gente já sabe disso. Na condição trazida pelo Frank, pela Vânia aos animais, que é, sem dúvida, na sociedade a última das condições, quando a gente fala em proteção animal, muitas pessoas confundem com proteção de cães e gatos, e não é só isso. Nós pensamos em todo o meio ambiente, toda a fauna que nos cerca, principalmente em épocas de febre amarela, em que você vê a sociedade, muitas vezes por ignorância, fazendo mal ou maltratando um macaco, que na verdade é o sentinela que poderia salvar e dizer, ó, aqui temos o vírus. Então, eu acho importante que a gente diga, direito contemporaneamente é desenvolvido na proteção dos mais fracos, e não dá mais para a gente viver sem essa premissa ética. Bom, nosso tempo já está chegando no final. Olha, eu queria agradecer demais assim, o trabalho extremamente nobre que vocês realizam. Foi muito legal esse bate-papo. Uma consideração final de cada um de vocês. Vou começar agora aqui pelo Frank, né? Terminar aqui pelo Frank, já passando o contato. Claro, eu repito o que eu abordei anteriormente. Nós somos apenas uma espécie que vive numa ilha cercada por espaço por todos os lados, chamado planeta Terra. Nós coabitamos com vários outros organismos. E nós, que somos hoje mais de 7,6 bilhões de representantes, estamos nos expandindo de uma forma bastante nociva e lesiva nas nossas práticas diárias. Nós consumimos recursos, produzimos dejetos numa quantidade absurda, ignorando tudo que está à nossa volta, os da nossa espécie e os de outras espécies. Isso precisa ser trazido para o dia a dia, não somente na questão dos cosméticos, na questão do consumo alimentar, da questão das práticas de entretenimento, daquilo que vestimos. Se nós não fizermos isso, esse condomínio vai ser muito prejudicado. O contato? Bom, o meu contato deve aparecer no lettering de vocês. Eu sou do Instituto Luiz Amel, www.ilm.org.br, e lá vocês podem ter acesso ao nosso trabalho. Nós trabalhamos hoje, né, fisicamente com cães, gatos, cavalos, qualquer animal que mereça a nossa atenção, mas nossa pauta é todos os animais que estão sobre qualquer risco de abuso e tal, fazem parte do nosso interesse. Tá certo, Frank. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Maíra, por favor.
Olha, Felipe, eu acho importante dizer para a sociedade que muito dessa discussão se dá de maneira mais ampla depois do marco que foi o Instituto Royal. Então, um marco ético, um marco regulatório. Quando você procura, por exemplo, na Wikipédia e faz uma pesquisa, eles tratam o episódio como invasão do Instituto Royal, o que não ficou definido, na verdade, juridicamente ou pelas autoridades como invasão, né? É como as pessoas tendem a tratar qualquer ativismo que tenta mudar o paradigma da sociedade no entendimento da criminalização. E não foi o caso. A Comissão de Proteção e Defesa Animal estava presente. Dos Beagles, exatamente. Conhecido o caso dos Beagles. Por que mexeu tanto com a sociedade? Provavelmente porque a gente tem uma facilidade de identificação com os cães. Então, eles viram ali um pouco neles, nesses beagles, daqueles animais que estão nas nossas casas, no nosso lar. Então, é importante dizer que a Comissão de Defesa Animal também esteve naquele momento, como muitos, foi pega de surpresa pelo acontecimento, mas hoje eu vejo que foi um acontecimento feliz. Enquanto a comunidade científica da época tendia a dizer, mas aquilo era um biotério que fornecia para a gente, o Instituto Royal se limitou a dizer que, na verdade, não, nós fazemos pesquisas contra câncer ou para medicamentos e, na verdade, ficou largamente provado que não, porque para câncer, você precisa de um protocolo integrado de laboratórios no mundo, eles não tinham nada disso. Então, é mais uma vez a falácia de parte da comunidade científica, tentando dizer, nós sabemos mais, por isso nós não podemos ser questionados. Tá certo. O contato rapidinho, Maíra? Contato é Protecão, o e-mail, protecão.defesaanimal@oabsp.org.br. Tá certo. Vânia, por gentileza. Olha, eu acho que na contramão, né, do que dizia na época a comunidade científica, a mesma comunidade científica reconhece mundialmente que os animais são seres sencientes, né? Boa parte dos animais mais próximos a nós não tem mais questionamento. Ser senciente é capaz de ter sentimentos como nós temos, de alegria, tristeza, felicidade, raiva, medo, né? E isso não tem mais questionamento. Então, não são só os mamíferos, os animais que estão mais próximos que passam por isso. Outras espécies, por exemplo, polvos, lulas e outros animais já fazem parte desse universo. Então, quando a gente nega isso, a gente está negando nosso próprio avanço no marco civilizatório, necessário para que a gente possa achar condições de realmente olhar para o mundo, né, ter essa capacidade de enfrentar mesmo. O que foi que nós fizemos até aqui, o quanto nós avançamos e como é que nós vamos continuar existindo enquanto espécie. Porque se a gente pensa que quando terminar essas espécies todas, nós vamos continuar existindo, é um engano. O trabalho que o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal faz é justamente na linha de defender todo e qualquer animal. Então, diferentemente de ser uma única ONG, nós somos um órgão colegiado que congrega hoje 136 entidades de proteção animal no país, onde nós discutimos políticas públicas e ações diretas para que a proteção e defesa animal possa trazer para a sociedade momentos de discussão. A gente tem tido várias oportunidades, acho que fomos construindo esses marcos civilizatórios, muitas vezes travestidos de situações equivocadas, mas o nosso papel tem sido trazer essa informação para que isso mude. Tá e eu agradeço bastante a oportunidade. A gente já mostrou aqui também o endereço aqui, o contato da Vânia, vania.vet@gmail.com. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez, Frank, Maíra, Vânia. Obrigado também a você que nos acompanhou em mais um programa Clipping Eletrônico. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.